Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Nosso assunto hoje são as regras de derivação. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com outras regras de derivação e resolver alguns exercícios. Vou compartilhar uma tela. Vamos lá para compartilhar uma tela aqui. Vamos começar relembrando as regras de derivação que nós vimos na aula passada. Nós vimos 3 regras de derivação. Quando eu trabalho com a função constante, vamos pegar um exemplo de cada uma aqui, ó. Então, função constante. A derivada da função constante é zero. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Então, função constante. Sempre que eu tiver uma função constante, ó, função constante é essa aqui. A derivada da constante vai ser zero. Pegando um exemplo aqui, ó. O que é uma função constante? É quando eu não tenho variável. Então, eu tenho uma função do tipo assim, ó. F de x é igual a 5. Por exemplo. Aí eu quero fazer a derivada dessa função, que eu indico assim, ó, com esse apóstrofe, f de x, a derivada da... Aí o outro exemplo que eu dei é quando eu tenho a função afim, ax, né? O a aqui é o coeficiente angular. A derivada é o coeficiente angular, é o valor do a. Então, por exemplo, aqui eu tenho f de x é igual a 2x. Então, a derivada de 2x... Vamos lá, f de x, que eu indico dessa maneira, é o valor do coeficiente angular, que é 2. Agora, presta atenção aqui, eu posso ter a seguinte situação, olha, f de x é igual a x. Quando não tem nenhum número aqui, significa que aqui está o número 1. Então, a derivada de x é 1. A terceira regra que a gente aprendeu foi a regra da potência. O que dizia a regra da potência era o seguinte, essa regra aqui, ó. Eu tenho uma função do tipo axn, então para eu derivar, eu vou pegar esse n, vou multiplicar pelo a, mantenho o x e desse expoente eu tiro 1. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então essa daqui, aqui está a derivada, vamos pegar um exemplo aqui. Então eu quero fazer, olha, f de x, então ó, uma função axn, pode ser, por exemplo, 4x ao cubo, tá certo? Eu quero fazer essa derivada aqui, eu vou pegar esse 3 e multiplicar pelo 4, fica 12. X, e desse expoente 3 eu tiro 1, 3 menos 1 dá 2, e tá aí a derivada. Uma outra situação que poderia ocorrer aqui, f de x é igual a x à quinta, por exemplo. Agora eu não tenho nenhum número aqui. Quando não tem nenhum número, significa que é o número 1. Então eu vou fazer 5 vezes 1, x à quarta. E tá aí a derivada. A gente só está aprendendo a usar a tabela. Eu coloquei mais 4 funções hoje que a gente vai trabalhar. A gente vai ver depois, a gente vai ver num momento específico as funções trigonométricas e as funções exponenciais. E aí eu aprofundo um pouco mais. Hoje a gente vai aprender a derivar usando a tabela. Então eu tenho, por exemplo, a função seno. Então eu tenho a função seno de x, a derivada é cosseno de x. Vou fazer aqui embaixo, ó. F de x é igual seno de x. Para eu fazer a derivada, eu vou lá na tabela. Veja onde está a função seno. A derivada, quem que é? O cosseno. Então, a derivada da função seno é cosseno de x. Essa é a função derivada do seno. Se eu tiver a função cosseno agora, olha, tenho a função cosseno. A derivada do cosseno é menos seno de x. Estou usando a mesma cor aqui, ó. F de x é igual ao cosseno de x. Apareceu essa função para você. Como que você deriva? Você vai lá na tabela e olha, quem que é a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos seno de x. Bom, outra função que costuma aparecer aí bastante para a gente é a função e elevado a x. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Essa não tem erro. Eu tenho a função f de x é igual a e elevado a x. A derivada é exatamente a mesma coisa. É o e elevado a x, ela não muda. E por último, eu tenho aqui a função ln de x. Apaguei o x ali. A ln de x. A derivada do ln de x é 1 sobre x. Então eu tenho a função f de x é igual a ln de x. A derivada do ln de x é igual a 1 sobre x. Então essas são as regras de derivação que a gente vai trabalhar. Hoje a gente vai ver pelo menos
pelo menos um ou dois exercícios aí onde caiam essas funções, para que vocês aprendam a derivar outros tipos de funções, ok? Agora a gente tem, quer dizer, para derivar, eu quero dizer que basta a gente olhar a tabela. Eu vou lá, olho na tabela e vejo a derivada correspondente. Agora eu tenho outras duas regras de derivação que são importantes também, que a gente vai colocar aqui para vocês, que diz o seguinte, olha, se eu tiver a derivada de uma soma, então o que é a derivada de uma soma? Ó, A mais B. Eu tenho a derivada de uma soma. Isso aqui é a mesma coisa que a soma das suas derivadas. Isso quer dizer, eu derivo o A e somo com a derivada do B. É a mesma coisa, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2x mais ln de x. Então, olha, eu tenho uma soma aqui. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada dessa somada com a derivada dessa, que é o que está nessa regra aqui, ó. A derivada de uma soma é igual à soma das suas derivadas. Então, aqui a derivada vai ficar f de x. A derivada de 2, lembra, é o coeficiente angular. Aí vou lá na tabela, a derivada do ln de x, quem que é? É 1 sobre x. Outra regra importante é a da diferença. A derivada de uma diferença é igual à diferença das suas derivadas. Ó. A derivada de A menos a derivada de B. Então vamos pegar um exemplo aqui também. Ó. Então agora eu vou fazer uma diferença de duas funções. Eu vou subtrair uma função da outra. Eu vou fazer seno de x menos cosseno de x. Então primeiro passo, marcar o símbolo da derivada aqui, né? E aí a gente vai lá na tabela. Olha na tabela, quem que é a derivada do seno de x? A derivada do seno de x é o cosseno de x, menos... E a derivada do cosseno, quem que é? É menos seno de x. Aí eu tenho que estar atento aqui, ó, que eu tenho que trocar esse sinal aqui, ó. Esse menos com esse menos vai ficar mais. Então a derivada será cosseno de x mais seno de x. Para que serve uma derivada mesmo, gente? Olha, essa função aqui vai calcular a taxa de variação instantânea dessa função em qualquer ponto. Essa função aqui calcula a taxa de variação instantânea dessa função em qualquer ponto aí onde ela esteja definida. Bom, vamos agora para o próximo passo. Agora a gente vai resolver alguns exercícios, tá certo? Eu coloquei em sala, então a gente vai resolver os exercícios que eu resolvi em sala agora. Vamos lá. Fiz bobagem aqui, peraí. Tá compartilhando, agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apagar aqui. Então eu dei o seguinte exercício, né, para a gente resolver em sala. Derive as funções. Então a primeira função que eu dei foi a seguinte, olha. A f de x é igual a x ao cubo menos 2x mais 7. Eu pedi para derivar essa função e para calcular o valor dela no meu x0 igual a... Bom, o que é calcular a derivada do x0? Eu vou calcular a taxa de variação instantânea de f de x quando o meu x for 2. Tá certo? Que é o valor da minha abscissa lá. Então, o primeiro passo aqui, eu vou pegar essa função e eu vou derivar. Então, a derivada aqui será 3x ao quadrado, não é isso? Ó, esse 3 vem aqui multiplicando 1 e desse expoente eu tiro 1. Menos a derivada de 2x, lembra, é o coeficiente angular, é 2. E a derivada de 7 é 0. 0 eu não preciso colocar. Achei essa função. Essa função calcula a taxa de variação instantânea dessa daqui. E eu quero calcular a taxa de variação instantânea dessa função quando o meu x lá vale 2. É o x da abscissa que a gente usa, tá? Porque só recordando uma coisa aqui, gente, ó, só... Vamos supor, essa função aí nem sei como é. Essa aqui é a função f de x, tá? Eu quero calcular a derivada nesse ponto aqui, ó, quando o meu x aqui vale 2, que é a mesma coisa que a inclinação dessa tangente nesse ponto aqui, ó. Esse ponto são 2, né? Um valor do x e um valor do y. Para eu achar o valor do y aqui, eu teria que substituir o 2 aqui na função, né? Ficaria 2 ao cubo dá 8, 8, 2 vezes 2 dá 4, aí fica 8 menos 4, 4, 4 mais 7, 11. Aí esse valor aqui, ó, seria o 11, tudo bem? Mas o que eu estou querendo calcular é a taxa de variação da função nesse ponto aqui. Então eu vou substituir o x pelo 2 que foi fornecido. Então fica f de x é igual
a 3 vezes 2 ao quadrado menos 2. Aí primeiro eu faço aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 menos 2, 10. Aí eu acho a taxa de variação instantânea da função x ao cubo menos 2x mais 7, quando meu x vale 2. Vamos resolver o exercício B agora. No exercício B, eu digo que a função f de x é dada por e elevado a x mais o cosseno de x. E eu quero o cálculo, né, da taxa de variação instantânea para o meu x0 igual a 0. Ou quando o meu x vale 0, tá? O valor da abscissa lá da coordenada é 0. Então, primeiro passo, eu vou pegar essa função e vou derivar. E derivar isso aqui, vocês já estão cansados de saber como é, só olhar lá na tabela. A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, aqui vai ficar menos seno de x. Bom, aí eu tenho que trocar. Esse mais com esse menos fica menos. Então, o f de x vai ser e elevado a x menos o seno de x. O próximo passo. Agora eu achar a taxa de variação quando o meu x vale 0, né? Eu vou substituir o x por 0. Vai ficar e elevado a 0 menos o seno de 0. Seno de 0 é 0. E qualquer número elevado a 0 é 1. Então a taxa de variação aqui é, vamos lá para o exercício C. No exercício C, f de x é igual a ln de x mais e elevado a x. ln de x mais e elevado a x. E eu pedi para que isso fosse calculado para o x0 igual a 2. O primeiro passo é derivar essa função aqui, ó. f de x. Estou fazendo a derivada dessa função. Vou lá na tabela. A derivada do ln de x, quem que é? É 1 sobre x. E a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Agora eu tenho que calcular a taxa de variação instantânea, né, dessa função aqui, lá no ponto 2. Então, eu pego e substituo aonde tem x, eu ponho 2, mais e elevado a 2. Gente, essa resposta aqui, ela só indicada, ela pode ser usada, tá? Ela está correta aqui. Bem, mas se eu tivesse que calcular isso daqui, eu tenho que usar uma calculadora científica, não tem jeito. Aí numa calculadora científica, você vai colocar lá, você vai digitar 1 dividido por 2 mais, aí você vai apertar a função correspondente aí aonde tem isso aqui, ó, e elevado a x. Quando você apertar o e elevado a x, vai aparecer lá vai aparecer a letra E, e aí, gente, depende, algumas calculadoras, ela já vem assim, indicando que isso aqui vai elevar o E a alguma coisa. Então, aqui no caso, você colocaria 2 e daria igual, tá? Se for uma casa. Tem que não dá esse sinal. Ela tá assim, mas aqui já está subentendido que o número que tem aqui vai elevar o E. Então isso, gente, na sala, vocês conversem comigo e eu vejo a calculadora de vocês e como trabalhar, tá? Eu fiz essa conta aqui, olha, e o resultado dessa conta aqui dá 7,889, tá certo? Um caminho, olha, que você também pode utilizar, eu fiz meio, aí eu peguei lá na calculadora e fiz e elevado ao quadrado, e a minha calculadora deu 7,389. 7,389. Isso aqui é o valor de e elevado ao quadrado. Tem mais casas decimais aí, porque é um número irracional, mas eu nem coloquei. E aí, gente, é aquele caminho, né, que a gente pode fazer. Multiplica esse por esse, multiplica esse por esse, soma com esse daqui, e aí você divide por 2, que é o número que está embaixo. Fazendo essa conta aqui, dá 15,778. E aí você divide um pelo outro, né? Divide 15,778 por 2 e vai dar o mesmo resultado aí, 7,889. Vamos lá agora para o quarto exercício. O quarto exercício que é a letra D. Exercício D, eu pedi o seguinte, para derivar essa função aqui, 2x à quinta. Primeiro passo aqui, eu vou derivar a função. Indico o que é a derivada, e aí a gente vai olhar lá na tabela e usar a regrinha, né? Então, assim, o 5 aqui multiplica
multiplicando 2 dá 10, x, tiro 1 aqui, fica 4. Menos a derivada de 6x é 6. Regular. E a derivada de elevado a x é o próprio elevado a x. Então, olha, na substituição aqui, fica assim, 10 vezes, eu vou fazer o 0 elevado à quarta, menos 6, mais e elevado a 0. Aqui, gente, esse termo vai sumir, né? Vai sobrar o que aqui? Menos 6 mais qualquer número elevado a 0 é 1. E menos 6 mais 1 dá menos 5. Agora, o que acontece, pessoal? Quando eu tenho uma soma ou eu tenho uma subtração, não tem problema nenhum fazer a derivada, né? Eu derivo cada uma e somo as duas funções, ou subtraio uma da outra, ou somo e subtraio se eu tiver um polinômio com 3 termos. Mas o que é importante é que quando eu tenho a soma das suas derivadas, ou a derivada de uma diferença é igual à diferença entre as suas derivadas. Mas isso não acontece quando eu estou multiplicando duas funções. Então, quando isso acontece, eu tenho que usar um outro tipo de regra, que é o que a gente vai aprender agora, tá? É a regra do produto. Regra do produto. Quando eu tenho um produto de duas funções, estou multiplicando a função U pela função V, a derivada desse produto vai ser dada a derivada da primeira vezes a segunda, né? A derivada de U vezes V, mais U vezes a derivada de V. Tá certo? Uma regra. É uma função. Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, o exemplo que eu usei foi 2x ao cubo vezes seno de x. Então vamos lá, o exemplo 1. Então, olha, f de x é igual a 2x ao cubo vezes seno de x. X ao cubo vezes seno de x. Agora, gente, esse pontinho aqui, ó, nem sempre ele aparece, tá? Poderia vir tudo junto. Você tem que identificar que quando eu tenho 2x ao cubo seno de x junto, eu tenho aí um produto. Nesse ponto ela é cruel, mas infelizmente é assim, tá? Então, olha, o que eu tenho aqui? Eu estou multiplicando a função 2x ao cubo pela função seno de x. Eu estou multiplicando uma função algébrica por uma função trigonométrica. Bom, e aí, como é que eu resolvo isso? Olha, eu chamo essa aqui de U e chamo essa daqui de V. E aí eu vou seguir nessa regrinha que está aqui, ó, para fazer a derivada. Então a minha derivada aqui, o f de x, vai ser. Então eu começo fazendo o quê? Eu pego aqui, ó, derivo U. U é 2x ao cubo. Então eu vou derivar isso. O 3 vem para cá multiplicando 2, fica 6x, e daqui eu tiro 1, 6x ao quadrado. Tá certo? Ó. E mantenho a segunda função, que é seno de x. Então, seno de x fica aí. Ó. Aqui eu nem vou colocar o ponto, porque às vezes aparece assim, tá? Então, eu fiz isso e isso. Agora eu vou fazer essa parte. Mas... Agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter a primeira função, que é a função U. A função U, quem que é? 2x ao cubo. Fica 2x ao cubo. Derivada do seno. A derivada do seno, eu vou lá anotar, ver que é o cosseno de... a função derivada. Né? Mas a gente costuma trabalhar na matemática sempre com a expressão o mais simples possível. Eu vou pegar tudo isso aqui e dividir por 2x ao quadrado. Ó. Fica assim, 6x ao quadrado vezes o seno de x dividido por 2x ao quadrado. Ó. Esse x aqui some. 6 por 2 dá 3. Então sobra 3 seno de x. 3
seno de x. Se você multiplicar aqui, gente, vai voltar para esse resultado. Mas, agora eu vou pegar tudo isso aqui e dividir por 2x ao quadrado. Então, eu vou pegar 2x ao cubo vezes o cosseno de x e vou dividir por 2x ao quadrado. Ó. O 2 aqui eu posso cortar. E aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base, né? Então, ó, mantém a primeira e tira um do outro. 3 menos 2 dá 1. Ou então corta esse daqui e aqui fica 1. É outro caminho, tá? Então, o que vai sobrar aqui, ó? Sobrou x cosseno de x. Então, venho aqui e coloco x cosseno de x. E se eu multiplicar o 2 por isso aqui, ó, eu volto exatamente para cá. Tá certo? Ó? Porque o 2 vai multiplicar por esse número que está na frente aqui. 2 vezes 1 dá 2. X ao quadrado vezes o x daqui. Então, mantenho o x e somos expoentes. 2 com 1 dá 3. E aí, repete o cosseno de x. E aí, eu voltaria para onde eu estava. E tá aí, gente. Então, está derivada aí essa função usando a regra do produto. Vamos resolver o exemplo 2 agora. A derivada de um produto é dado por a derivada de u vezes o v mais u vezes a derivada do v. Isso é uma regra. Agora vamos pegar o exemplo 2 aqui. No exemplo 2, eu estou pedindo... Vamos lá, o exercício está pedindo que f de x é igual a 2x ao cubo mais x, 2x ao cubo mais x, que multiplica x mais 1. Ó, de novo eu tenho aí, olha, um produto de duas funções. Eu estou multiplicando essa função aqui por essa daqui. Ó. Chamo essa de u, chamo essa de v. E agora a gente vai fazer a derivada usando essa regrinha daqui. Então, começamos aqui, ó, f de x, ó. Coloco esse símbolo aqui, indicando que eu estou derivando a função. E aí nós vamos começar derivando primeiro o u. 3 vezes 2, 6, e daqui tira 1. Vai ficar 6x ao quadrado. A derivada de x dá 1. É só olhar lá na tabela. E mantenho a segunda, que é x mais 1. Tenho que fazer aqui. Então, fiz a derivada dessa e multipliquei pela segunda. Mas, agora, eu vou manter a primeira, que é 2x ao cubo mais x, e multiplicar pela derivada da segunda aqui. E a derivada de x mais 1 vai dar 1, né? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Não preciso colocar. Bom, feito isso, gente, agora eu tenho que fazer alguns ajustes aqui, né? Na função, eu tenho que fazer essa distributiva aqui, ó. Então, eu vou multiplicar o 6 pelo x. Vou fazer aqui embaixo, ó. Como é que eu multiplico isso? Eu pego o 6 e multiplico pelo número que está aqui do lado. 6 vezes 1 dá 6. Aí, o x com o x, eu mantenho o x... E somos expoentes. 2 com esse 1 daqui dá 3. Aí eu vou multiplicar o 6x ao quadrado pelo 1. Então, 6x ao quadrado vezes 1 vai dar mais 6x ao quadrado. Agora eu vou multiplicar 1. Vou multiplicar 1 por x. 1 por x dá 1x, que é a mesma coisa que o x. E vou multiplicar o 1 por 1. 1 vezes 1 dá 1. Mas, aqui, gente, 1 altera alguma coisa na multiplicação? Não. E aqui, sinal de mais também não altera nada. Então, é só repetir o que está aqui dentro. 2x ao cubo mais x. Agora, observa que tem algumas coisas que eu consigo juntar aí, né? Dá para eu resolver melhor. Ó. Então, vamos separar até umas cores aqui, olha. Esse aqui, ó, eu consigo juntar com esse aqui. Esse aqui, eu não tenho que juntar, ó. Esse aqui, eu consigo juntar com esse aqui. Então, vamos colocar aqui, olha, a derivada. Então, eu vou começar, ó.
Agora, na adição, gente, um termo literal funciona assim. Eu somo os índices e o x eu mantenho do mesmo jeito, com o mesmo expoente. Então fica 6 mais 2 dá 8 e fica x ao cubo. Mais 6x ao quadrado, que é esse aqui. Aí eu vou somar esse x com esse. X com x dá 2x. Mais, está aí a derivada da função. Está aí a derivada da função. Então, essa função aqui serve para quê mesmo, gente? Para calcular a taxa de variação instantânea dessa função aqui, ó. Então, se eu substituir o x por algum valor aqui, por exemplo, meu x igual a 2, ela vai calcular a velocidade ou a taxa de variação instantânea da função naquele meu ponto de abscissa x igual a 2. É isso. Eu acho que eu dei 3 exemplos, né? Vamos lá para o terceiro exemplo, então. No terceiro exemplo, derivada de u vezes v mais u vezes a derivada de v. Essa é a regrinha. A função que eu pedi agora para derivar foi a seguinte: f de x é igual a x à quinta vezes e elevado a x. Ó, tá vendo que aqui não tem ponto, não tem nada, mas eu tenho que saber identificar isso, tá, gente? Olha. Aqui, olha, eu tenho uma função algébrica, aqui eu tenho uma função exponencial. Vou chamar essa de u, vou chamar essa de v. E aí eu vou aplicar lá na fórmula. Então, a minha derivada aqui fica de que forma? O que eu faço com ele? Eu vou derivar. Então, ó, x à quinta. Como é que eu derivo x à quinta? O 5 multiplico o 1 que está aqui na frente. 5x. E daqui eu tiro 1, a quarta. E mantenho a segunda função. Quem que é a segunda função? Que é o v, é o e elevado a x. Mais, né, fiz essa parte da fórmula, coloquei o mais, agora eu vou fazer a segunda parte. O u eu mantenho. Quem que é o u? X à quinta. E vou multiplicar pela derivada do v. E elevado a x é ele mesmo a derivada. Tá certo? A função está derivada. O que eu poderia fazer aqui, ó, é colocar o e elevado a x em evidência. Poderia colocar o x também, ó, mas eu acho que aqui fica melhor colocar só o e elevado a x. Aí ficaria aqui, ó, 5x à quarta vezes ex dividido por ex, eu posso cortar o e, sobra 5x à quarta. Mas, aí eu vou fazer x à quinta e elevado a x dividido por ex, né? Corta aqui, sobra o x à quinta. E está correto. Poderia colocar o ex e o x à quarta em evidência também. Para a expressão ficar um pouco mais... Também daria para fazer isso, tá? Eu vou até fazer porque um aluno mencionou isso na sala, então eu acho legal deixar aqui exemplificado como que faria isso. Ó. Então o e é comum e o x também é comum. Eu vou pegar o x com o menor expoente. Então, olha, uma outra maneira de eu colocar em evidência aí esses termos seria fazendo o seguinte, ó, vou colocar o x à quarta e o e elevado a x em evidência. E aí eu vou fazer a mesma conta. Pego o primeiro... 5x à quarta vezes e elevado a x, que eu vou dividir por x à quarta e e elevado a x. Ó. Corta, corta, aqui sobra o 5. Mas, agora eu vou pegar x à quinta vezes e elevado a x e vou dividir por x à quarta vezes e elevado a x. Aqui, corta, corta. Divisão de fração. X a 1, que é a mesma coisa que x. Uma outra maneira de fazer de colocar em evidência, só que aí aqui eu coloquei dois termos, eu coloquei o x e o e em evidência. Aí, pessoal, vai depender do cálculo que você estiver fazendo, como fica mais fácil resolver a conta, tá? Mas as duas situações aí estão corretas. Aliás, as três, né? Essa aqui também está correta, tá? Todas as três aí já está derivada a função. Só que aqui ela está reescrita de uma maneira mais sintética. Vimos aí os exemplos de regra do produto, resolvemos 3 exercícios. Acabou? Claro que não. Porque nós podemos ter uma divisão ou uma razão entre duas funções. E aí, mesmo processo, olha, que a gente vai chamar de regra do quociente. Uma regra do quociente, o que é? Eu tenho uma divisão de duas frações, olha. De duas funções. Ó, eu tenho a derivada de uma razão.
Então aí, gente, como é que eu resolvo essa história aqui? Também tem uma regra específica que é a que eu vou colocar aqui para vocês. Olha, eu faço a derivada de U vezes o V, menos U vezes a derivada do V. E tudo isso sobre o V ao quadrado. Então, essa é a regrinha de quando eu estou trabalhando com uma função racional. Uma função racional é quando eu estou dividindo uma função pela outra, ok? Então, vamos pegar o exemplo 1 aqui. Então, no exemplo 1, eu pedi para que vocês derivassem a seguinte função. Y é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x. X ao quadrado mais 1 sobre x. Agora vamos ver como que a gente deriva esse tipo de função. Então, olha, eu chamo essa parte aqui de cima de U e chamo essa função aqui de baixo de V. E aí eu vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Então fica assim, y é igual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou derivar a função U. Ó, então eu vou derivar 2x ao quadrado mais 1. Então essa derivada vai dar o quê? 2x, né? Vai dar 2x, que a derivada de 1 é 0. Dá 2x. 2x. Que eu vou multiplicar pela segunda função, pela função v. Quem quer v? É x. Menos. Aí eu mantenho a primeira função, que é x ao quadrado mais 1. E multiplico pela derivada de v. A derivada de x é 1. E tudo isso aqui sobre x ao quadrado. Essa é a fórmula. Agora, gente, é só álgebra, né? Resolver aí a álgebra. Então, o y vai ser igual. Aqui 2 vezes 1 dá 2. Olha, 2 vezes 1 dá 2. E x vezes... 2 vezes 1 daqui, né? 2 vezes 1 dá 2, x vezes x dá x ao quadrado. O 1 não vai alterar nada aqui, né? O 1 na multiplicação, ele não altera o resultado. Então, isso aqui vai ser multiplicar por 1, vai manter a mesma coisa. O que vai alterar aqui é esse sinal. Esse sinal vai trocar os sinais aqui de dentro, ó. Então, fica menos x ao quadrado menos 1. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado. Vou colocar aqui na frente, olha. Ó, gente, aqui eu estou derivando, ó. Tem que colocar o sinalzinho que eu estou derivando. Então, pessoal, fica da seguinte maneira esse resultado aqui, ó. 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado sobra x ao quadrado menos 1, né? Sobre x ao quadrado. Aqui, essa aqui é a derivada da função x ao quadrado mais 1 sobre x. Está aqui o nosso resultado. Vamos fazer o exemplo 2 agora. Então, no exemplo 2, a função é igual a 2x ao cubo mais x, 2x ao cubo mais x, 2x ao cubo mais x sobre x ao quadrado mais 1. Quero derivar essa função. Então, olha, eu vou colocar a regrinha aqui, para que ninguém se perca e consiga olhar aqui para não se confundir, né? Então eu faço aqui, faço a derivada de U vezes o V menos U vezes a derivada do V sobre o V ao quadrado. Então agora é só seguir o que está lá, né? Vamos colocar uma outra cor aqui, pegar esse verde. Então, gente, primeiro eu vou derivar vou chamar isso que está aqui em cima de U e a função que está aqui embaixo de V. E agora a gente parte para a derivada. Seguindo ali a fórmula, não dá erro. Só ir devagarinho no passo a passo que a gente chega lá. Então, primeiro eu vou derivar U. Então, a derivada de U, gente, 3 vezes 2 dá 6. E do x eu tiro 1, dá 2. Então, a derivada aqui vai ser 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. A derivada de x é 1. Tá certo? Que eu vou multiplicar pela segunda função. Quem que é a segunda função? X ao quadrado mais 1. Menos. Aí eu mantenho a primeira função, que é 2x ao cubo mais x.
que eu vou multiplicar pela derivada aqui de baixo. Ó. A derivada de x ao quadrado é 2x. E a derivada de 1 é 0, eu não preciso colocar. E tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais 1 e tudo isso aqui ao quadrado. Agora a gente tem que resolver a parte algébrica aqui. Então, na parte algébrica, olha, eu tenho que primeiro pegar esse 6 e multiplicar por esse x ao quadrado aqui, ó. Então, eu multiplico o 6 por o número que está aqui. 6 vezes 1 dá 6, né? 6. E x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Na multiplicação, os expoentes somam. Aí eu vou pegar esse 6 e vou multiplicar pelo 1. Vai dar o quê? Mais 6x ao quadrado. Aí eu vou multiplicar o 1 por esse 2, por esse x ao quadrado. 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. E esse 1 eu vou multiplicar por esse 1. 1 vezes 1 dá 1, né? Menos... Agora, gente, eu vou abrir parênteses aqui, que primeiro eu vou fazer essa conta aqui, ó. Vou multiplicar o 2x por isso aqui, ó. Então, primeiro eu multiplico os números. 2 vezes 2 dá 4. Aí, x ao cubo vezes x, mantém o x e soma os expoentes. 3 mais 1 dá 4. E agora eu vou multiplicar o 2x pelo x. Vai ficar mais... Aqui, 2 vezes 1 dá 2. E x vezes x dá x ao quadrado. E tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora a gente vai tirar esse parênteses daqui, porque esse menos vai trocar os sinais que estão aqui dentro, né? Então, lá em cima eu tenho 6x à quarta mais 6x ao quadrado mais x ao quadrado mais 1 menos 4x à quarta menos 2x ao quadrado. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora tem coisas que a gente consegue juntar, não é isso? Ó, eu consigo juntar esse 6x à quarta com o menos 4x à quarta. Então 6 menos 4 dá 2. Fica 2x à quarta. Aqui, olha, 6x ao quadrado mais x ao quadrado dá 7x ao quadrado. Mas eu tenho menos 2x ao quadrado aqui. Então, 7 menos 2 dá 5, x ao quadrado. Então, mais 5x ao quadrado. Eu somei aqui, né? 6 com 1 dá 7. 7 menos 2 dá 5. E o x ao quadrado repete. Então, ó, resolvi esse e esse. Só sobrou mais um aí, ó. Mais um. E aqui embaixo, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui está a derivada da função, tá certo? Algumas pessoas tendem a querer desenvolver esse produto notável aqui. Não precisa, tá? Pode deixar indicado assim. Se eu resolver está errado, não está errado. Mas ele só vai ficar mais trabalhoso na hora da gente substituir o x para achar, por exemplo, uma taxa de variação. Bom, então a gente viu aí as duas regrinhas que a gente queria ver hoje. Eu vou encerrar esse vídeo e o próximo vídeo a gente faz a resolução dos exercícios daquela lista que foi encaminhada. E a gente prossegue no próximo.